personagem aqui vai tratar exatamente de uma maturidade de fé. Maturidade essa que nós precisamos, maturidade essa que tem que acontecer em nossas vidas à medida que nós vamos crescendo aí espiritualmente. Então, pedir para você abrir em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Amém? Todos acharam? Amém. Gênesis 12, verso 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua parentela e sai da tua terra. Obrigado. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vai e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, nós temos aí então a figura de Abraão, chamado. Primeira coisa para a gente refletir nesse sentido: não sabemos o que Deus tem em nossas vidas. Alguns já sabem porque Deus já manifestou, revelou. Mas eu queria que você pensasse nesse aspecto assim. Deus tem os seus planos, tem a forma como Ele vai trabalhar, como Ele vai chamar, como Ele vai te alcançar. A qualquer momento isso pode acontecer. Abraão vivia na terra de Ur dos Caldeus, uma terra da idolatria. Abraão tinha contato com a idolatria. Abraão não era alguém que buscava ao Senhor. Abraão não era alguém que tinha um relacionamento com Deus. Mas Deus olhava para Abraão. E no momento que olha para Abraão e manifesta-se a ele, essa manifestação é forte na vida de Abraão. Porque vem falando com ele de uma forma muito grandiosa. Olha, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, dos teus parentes, da tua parentela, e vai para a terra que eu hei de te mostrar. E farei de você uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse texto nós temos uma profecia messiânica aí de Jesus. Mas não é o caso aqui que nós vamos falar. O importante é entender que, no contexto, Abraão não tem filhos. Sara é estéril. Ela não tem filhos. Então, quando isso vem no coração de Abraão, isso bate com muita alegria, porque o desejo de Abraão é ser pai. E nesse tempo bíblico, a esterilidade na mulher era tida como uma maldição. Maldita, amaldiçoada. O seu relacionamento social não é bom, porque as pessoas olham ela já casada há tantos anos e não tem filho, há uma esterilidade sobre ela. Deus então cerrou sua madre, porque não quer dar filhos a essa mulher. Isso no contexto é muito sério. Pode falar. Esse contexto sai da sua terra, sai da sua parentela, no século falar de Deus, as pessoas se embaraçam muito, porque elas acham que tem que largar a família. Na verdade, Deus está falando com Abraão, para ele não ficar pegado na família, são pessoas que não são verdadeiros, que não são certo que Deus fala, para ele abandonar a dependência que ele tem da família, servir com esse precisa de um grande alvo. É isso? Parte sim, parte não, porque no contexto aqui, literalmente, ele saiu, ele perdeu o vínculo com a família. E nós vamos ler esse texto aqui, não é o que eu vou entrar, mas só para esclarecer o que a irmã está falando. Ele sai e leva com si o seu pai morre aqui. Essa é a outra vez que Deus vem falando com Abraão. Então o primeiro momento é o que está dizendo lá em Gênesis, no capítulo 2, do verso 18 em diante, quando o Senhor fala a Abraão, dizendo a ele:
Portanto, unir-se-á sua mulher, deixará seu pai, deixará sua mãe, unir-se-á sua mulher. Então, essa separação, e que nós encontramos aqui também, literalmente é uma separação. Isso não quer dizer que ele não deva ter contato com os pais, não ver visitar ou coisa parecida, não é isso. Mas o sentido aqui literário é dele sair da terra. Sai da terra, sai desse convívio, deixa e vem para cá, porque eu tenho algo para ti. Isso quer dizer o seguinte, que até no casamento, se fosse um casamento, nós vamos pensar no casamento como uma nova identidade. A minha esposa foi criada de uma forma, eu criado de outra forma, e agora nós vamos construir um lar. Esse lar, ele tem uma nova identidade. Eu vou ter princípios bons que eu aprendi com os meus pais, ela também, e poderemos ter uma base nesse sentido, mas nós temos que construir a nossa idade conjugal, a nossa identidade familiar. E o que eu não posso é ficar na dependência do meu pai, na dependência da minha mãe, influenciando o meu relacionamento. Eu não posso estar dessa forma. Então, quando Deus fala a Abraão, sai, isso poderia, por quê? Influenciar no relacionamento dele com Deus. No primeiro momento, ele não quebraria o vínculo com a idolatria. E a cidade e os seus pais ali são idólatras. Ele precisava largar isso, ele precisava deixar isso de lado, para viver o novo que Deus tinha para a vida dele. Isso seria o quê? Uma reconstrução, uma reeducação. Ele precisa ser reeducado em todos os aspectos: o aspecto moral, o aspecto espiritual, o aspecto conjugal. Há um processo de formalidades aqui que ele vai passar justamente para poder entender o propósito de Deus na sua vida. Deu para dar uma clareada assim? Deu, mas é que eu fiz nessa saia sobre a guerra, porque tem muitas pessoas que falam que Deus não é justo nesse ponto da guerra. As pessoas que não querem ser Deus, Sim. eu falo que Jesus não vai largar os seus parentes. Como que Jesus está fazendo esse caminho do lado da dela, que Jesus não vai largar os parentes? Mais no sentido, mas nesse sentido não é não largar de não poder visitar, de não ter ali, não é isso. E normalmente essas pessoas são as que menos dão atenção para os parentes, né? Quando a gente vai olhar no ciclo de família, nós vamos encontrar o núcleo familiar. Nós vamos encontrar o núcleo familiar, e no núcleo familiar, vou pegar ali o pastor Antônio e a Carmen. Então eles são um núcleo familiar. Os filhos que vêm vão fazendo parte desse núcleo. Mas depois, quando os filhos se casam, eles vão formar outro núcleo familiar. E assim vai indo, né? E vai precisar de fato entender o que Deus quer a cada um deles, mas sem problema. Uma hora chega a compreensão lá, né? Uma hora chega. Bom, continuando aí com Abraão, então, Abraão então vai sair da sua parentela e vai caminhar para uma terra ali que ele não sabe. E nesse momento de Abraão, o livro de Hebreus vai dizer para nós, abre lá para mim aí, Hebreus 11:8. 11:8. Só para a gente entender aí. Quem lê para mim aí? Você abriu? Pode ler. 11:8. Pela fé, Abraão, fosse chamado, desceu e pediu seu lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, e foi herdeiro da mesma promessa. Amém. Só o 8 mesmo. Maravilha. Então, Abraão saiu. Guarda na mente a palavra maturidade. Maturidade não é um estalar de dedo, não é um piscar de olhos. É um processo
que o cristão precisa passar para amadurecer. Pensa numa borboleta. Pensou numa borboleta? Pensou nela voando? Maravilha, né? Mas ela sempre foi uma borboleta? Ela foi o que antes? O quê? O casulo. A lagarta. A lagarta. Depois ela entrou no casulo. Maravilha. Então pensa na lagarta. Bicho asqueroso, que dá medo, arrepia, a gente empolga, está ali. Chega no processo da vida dessa lagarta, que ela precisa se isolar. Ela se isola e se fecha em um casulo. E quando ela se fecha num casulo, começa um processo chamado de metamorfose. Ela começa a passar por uma transformação interna. Ela está separada do externo, mas internamente ela está num processo. Ela está sendo trabalhada. Ela está ali lutando consigo. Diria assim que essa metamorfose seria o adolescente. A criança que está se tornando adulto, que passa no período de transformação, e nesse período de transformação é a busca da identidade, que nós chamamos então aí de adolescência. Nunca podemos aceitar que é aborrecência, porque não é. O adolescente não é um aborrecente, é um ser que está crescendo, desenvolvendo e amadurecendo. Tudo nele é novo. Então a sua mente não acompanha. Até a questão física ele passa por uma mudança. Vê que o adolescente às vezes a palavra que se fala é meio desastrado. Vai colocar um negócio aqui, derruba, não vê, bate, presta atenção. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o seu corpo com o seu cérebro ainda não está em conexão. E esse processo se dá de um mapeamento que o corpo precisa fazer. Os braços cresceram, os pés cresceram. Então o cérebro também está em desenvolvimento. E até isso se organizar, depois passa. Mas pensa que a borboleta está lá no casulo passando por isso. E nem todas as lagartas que entram no casulo tornam-se borboletas. Algumas morrem, mas algumas começam a sair. E na medida que vai saindo, vai pondo uma asa, vai pondo uma perna, e aquele processo vai indo, até que as asas saem, o corpo sai, e ela voa com a liberdade da maturidade que alcançou ali. Maravilha, coisa linda. O homem estava sentado à praça, e enquanto bebia um refrigerante, ele viu um casulo se mexendo, e ele começou a prestar atenção naquele casulo, e viu que saiu uma perna. Ele falou: nunca vi isso. Eu vou assistir o surgimento de uma borboleta. E ele começou a prestar atenção naquele casulo, e prestando atenção no casulo, ele foi vendo outra perna saindo, uma antena saindo, outra, saiu uma asa, saiu mais outras pernas, e aí a outra asa não sai, e aquela luta, e ele vendo ali o tempo passando. Então ele vai lá, pega uma tesourinha e vai devagarzinho quebrando o casulo para ela poder sair, porque ela já estava lutando ali há mais de uma hora. Ela então tirou a asa, e as duas asas estão expostas, e ele esperando ela voar. Aí ela pulou, quando ela pulou, caiu. Ele olhou aquilo, pegou ela e jogou para o ar, ela caiu de novo. Bom, ele pegou a borboleta, levou lá para um biólogo, e ali ele analisando, falou: essa borboleta não vai voar nunca. Aí ele falou: mas como não? Ela é deficiente. Como deficiente? Está tudo aí, sim, mas uma asa dela não desenvolveu o músculo, alguma coisa aconteceu. Ele falou: será que foi a hora que eu cortei o casulo e não vim cortei a asa? Não, a asa está inteira, não está cortada, mas com certeza foi a hora que você colocou o casulo, cortou o casulo para ela tirar. Ela estava lutando muito, ela estava sofrendo muito com aquilo. Ele
então você condenou ela a se rastejar o resto da vida, porque enquanto ela lutava para tirar a outra asa, os seus músculos iam desenvolvendo para ela voar com liberdade para onde ela quisesse, e você a condenou a se rastejar. Isso quer dizer o seguinte, que maturidade é um processo, é uma luta de crescimento que nós vamos passar para poder atingir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não há maturidade sem passar pelas lutas. Não há como amadurecer, como crescer, sem você passar por dificuldade. Por isso há dificuldades que Deus bloqueia pessoas para te ajudar. Porque se essas pessoas te ajudarem em todas as dificuldades, você vai ser uma pessoa que vai depender sempre dos outros para fazer as coisas para você. Porque você não é capaz de raciocinar. Porque você não é capaz de enfrentar os seus problemas. Geralmente isso acontece com super pais que protegem demais os seus filhos e não conseguem enxergar que eles estão atrapalhando o desenvolvimento dos filhos. Dando para entender? Assim, Abraão, ele é chamado para sair e viver uma experiência que é única para ele. E ele sai sem saber para onde vai. O que isso mostra para nós? Abre aí, pensando ainda em Hebreus 6:8, ele sai para um lugar que não sabe aonde é. Abraão 11:8. Sai para um lugar para onde não sabe o que é. Ele precisa sair, ele precisa se desenvolver. E aí então, ele tem no coração algo que impulsiona ele a sair. Há uma promessa, e a promessa de ser pai. Ele não tem dimensão de que Deus vai fazer dele o que fez. Ele não tem essa dimensão. Aliás, é bom entender, nenhum homem na face da terra que veio para essa terra, veio sabendo de toda a sua trajetória, a não ser Jesus, o único, que entrou nessa terra sabendo cada coisa que ele ia passar. Jesus trabalhou com aquilo que ia matar ele. E aí, o que é? Quem me fala? E aí ele trabalhava com madeira. E que mais que ele trabalhava? Está ligado aí com a madeira também? Hã? Não, aí tudo bem, a profissão, madeira, mas e o que mais aí o carpinteiro usa? Fixar madeira por quê? Prego! As duas coisas que o crucificou. Jesus trabalhava com aquilo que sabia onde ele ia terminar. O único ser que sabia de toda a sua trajetória. Agora, fora de Jesus, ninguém sabe. Ninguém sabe. Abraão também só ouviu a promessa, mas não sabe a sua trajetória como vai ser. Então ele vai caminhar em cima disso. Ele sai com uma promessa, motivado por aquilo que Deus falou. Eu quero ser pai, eu vou ser pai, Deus prometeu para mim. Essa voz é muito forte, isso é muito firme, porque Abraão não é um jovem aventureiro, embora morreu com 130 e poucos anos lá, mas não é um jovem aventureiro, é um homem que tem família, e tem famílias que dependem dele. É muita gente, é um total aí de 318 homens que ao longo da sua trajetória foi crescendo. Mais as mulheres e mais os filhos, é muita gente. Então pegar o seu gado e migrar para um lugar que ele não sabe, tem que ser algo muito forte em seu coração para sair e se aventurar. Porque ele vai colocar não somente a sua vida, mas a vida dos que dependem dele, dos seus empregados, como microempresário médio, em risco. Então tem que ser algo muito claro. Não é uma voz qualquer que se ouve. Não é um momento de emoção. É algo muito
suporte que deu a ele convicção o suficiente para ele falar com Sara e falar com os outros, para todos os outros quererem ir com ele, os seus funcionários, e ainda mais o seu sobrinho que falou: vou pegar carona com meu tio sabe das coisas, e vai pegar carona com ele. Então não é algo qualquer que se ouve, é a voz de Deus, que foi muito clara aí no seu coração, e que testificou em seu coração, de tal forma, que quando ele falou qual eram os planos que ele ia fazer, acendeu no coração dos seus funcionários e da sua esposa, a mesma coisa que acendeu no coração dele. Dá para entender o que é isso? Uma ação direta de Deus na sua vida. Quando você fala dessa ação direta, ela move o coração de outras pessoas também. É isso que aconteceu com a mulher samaritana. Ela saiu da sua terra como uma prostituta, vista como uma adúltera, teve um encontro real com Jesus e voltou para lá dizendo: vinde, vede, achei um homem que fala tudo a meu respeito, não é esse o Cristo? E o vilarejo saiu para ir se encontrar com Jesus. Eles não davam ouvido à voz dela, mas naquele dia eles acreditaram no que falou, e conheceram o Rei da Glória, a salvação. Dá para entender o que é isso? Quando Deus age no seu coração de forma direta, outras pessoas são impactadas por aquilo que você produz. Isso é um processo de intimidade com Deus, isso é um processo de maturidade que se inicia na sua vida. Então, se você é um emocionado, não tenha dúvida, você nunca vai ouvir isso. Mas se você é alguém que busca com clareza aquilo que Deus tem, também não tenha dúvida, você vai ouvir e vai entender com o seu coração e vai produzir frutos com a prática daquilo que Deus falou ao seu coração. Deu para entender? Então Abraão sai, ele não tem experiência nenhuma com Deus, ele não tem intimidade nenhuma com Deus, mas ele sai para ter essa intimidade com Deus. Ele não sabe o que espera, mas ele vai viver experiências que vão transcender anos e anos. A pergunta nisso daqui, para mim e para vocês: estou disposto a obedecer Deus, mesmo quando eu não entendo aquilo que Ele tem para mim? Estou eu disposto a obedecer Deus quando eu não entendo o que Ele tem para mim? Nós falamos de fé, mas a fé é obediência. A fé é obediência, e eu creio e eu me submeto a essa fé. Então, se eu estiver pronto para responder essa pergunta para mim mesmo, eu tenho um passo que é chamado de início da minha maturidade. Para onde você está indo? Caminhando para um crescimento espiritual, caminhando para uma intimidade com Deus. Resumindo, caminhando para a maturidade naquilo que Deus tem para a minha vida. Se eu entender isso, então começa a minha jornada, eu começo a caminhar. Segunda fase. Primeira fase é aquela. Segunda fase, a fé que espera. Creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso como justiça. Gênesis capítulo 15, verso de número 6. Creu no Senhor, e foi-lhe imposto como injustiça. Abraão sai, cheio de esperança, com sonhos, como homem comum, que nós somos assim.
Quando você ouve que alguém vai fazer alguma coisa na tua vida, ou vai te dar alguma coisa, você já imagina, você pensa, você, que negócio, depois a pessoa vem com um negócio simplesinho, você fica puto, me empolguei tanto, achando que ia ser um negocinho desse. Ele sai, naturalmente ele sai. A mente da gente é como a mente de Naamã. Pensa Naamã, que ele está indo lá para a terra porque vai ser curado da lepra. Então, no meio do caminho, Naamã ia pensando: poxa, eu vou chegar lá e o profeta vai sair da sua casa, da sua tenda, vai vir de encontro, vai me recepcionar e vai colocar a mão sobre a ferida e vai orar ao seu Deus e eu serei curado. A mente que está pensando dessa forma, que é a de Naamã, é uma mente que está acostumada a ser ovacionada quando chega em determinado lugar. Assim a vida de Naamã, um homem que quando chegava das guerras, o povo montava aquele corredor e ele passava ali todo pomposo e o povo ovacionando: Naamã, Naamã. Então é um homem acostumado com isso, com glória, é um homem acostumado com a vaidade, com o seu orgulho, sempre massageado no seu ego. Quando o profeta ele chega lá, o profeta manda o servo dele: vai lá falar para Naamã se mergulhar no rio lá 7 vezes no Jordão e ele vai ser curado. Põe ele embora para a casa dele, fala para ele descansar tranquilo. Naamã fica indignado com aquilo. Peraí, sair lá daquela terra para chegar aqui, isso e aquilo, na minha terra tem águas cristalinas, ele me manda. Ele fica indignado, vem pensando que ele ia fazer isso e aquilo. Quem está indignado? O homem que não aceita e não tem maturidade para ser tratado de forma diferente daquilo que ele é acostumado. Então vira as costas indignado e vai embora. O servo dele: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria? Sim, eu faria. Então, vai lá, mergulha no rio. Ele ouve, faz aquilo e tem a sua pele restaurada, tem a sua pele curada. E ele volta lá e quer dar presente ao profeta. O profeta nem sai também para falar com ele, fala para o servo: volta embora que eu não quero nada não. A simplicidade, a humildade no processo de lapidação, ela é fundamental para esse crescimento, para essa maturidade. Naamã aprendeu da maneira mais dura que ele não era o bambambam, que ele não era a estrela do universo e que o universo não conspirava em torno dele, mas ele tinha que aprender a ser humilde para receber as grandezas que Deus tinha para a vida dele, e aprendeu com isso. Assim Abraão sai também com uma mente cheia de sonhos, de planos, imaginações, mas logo Deus permite uma situação, a fome lá no meio. E quando eles estão ali passando fome, ele pensa em descer para o Egito. Gênesis capítulo 12, verso 10. Quem lê? Gênesis 12, 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Obrigado, pastor. Bom, ele desce lá. Há uma necessidade, e essa necessidade precisa ser suprida. Ele desce então para o Egito. No meio do caminho, descendo para o Egito, vem um pensamento: Sara é uma mulher muito bonita, e a hora que entrar nessa terra, os egípcios vão me matar para ficar com Sara, eu vou morrer. Ele vai lá e fala para Sara: quando nós entrarmos lá, não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã, o que é uma meia verdade, porque Sara era irmã dele por parte de pai.
e não por parte de mãe também. Então é uma meia-irmã. Então ele se utiliza disso daqui para poder alcançar o seu objetivo. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas o objetivo é entender o seguinte: o pensamento humano sempre vai querer agir para suprir, ou tentar suprir, ou para desviar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sempre. Abraão pensa como um homem comum. Abraão pensa como alguém que não tem maturidade, que não tem confiança em Deus. E aí ele arruma um problema para ele lá. Então, entender que nessa trajetória nós vamos ter momentos em que o homem vai querer fazer aquilo que pertence a Deus fazer. Deus disse: confia. Deus disse: aqueles que tocarem em você eu vou tocar, aqueles que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar. Eu sou contigo, Abraão. Vai, caminha, eu sou contigo. A palavra é boa de se ouvir, mas a prática não, ela é angustiante, porque o inimigo está diante de você, você tem uma palavra ali. Então, humanamente, a imaturidade vai colocar você para trabalhar, e sempre vai trabalhar contrário àquilo que Deus tem para a sua vida. Bom, o que aprendemos nisso, lá em Romanos capítulo 4, verso 20 e o verso 21. Romanos 4, verso 20 e 21, quem lê para mim? Mas depois dessa situação que ele passa por duas vezes, Abraão aprende a confiar em Deus. E agora é um homem que já tem uma experiência com Deus. É um homem que agora já caminhou com Deus assim, tem algo mais sólido, tem algo que está sendo construído. Quem lê aí? Romanos 4, verso 20 e 21. Pode ler. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia! Abraão então aprendeu agora a confiar em Deus, mesmo diante das suas falhas. Abraão aprende a confiar no Senhor, e aqui não sai. Vem para fora. Na rua aqui. E bem na hora que nós estamos falando de fé. Abraão. Volta um. Foi mais um. Pra frente. Não, pô, você quer saber o que está depois? Não pode. Mas tá bom, fica aí. Então, o que nós vemos aí? A terceira fase, que é aonde ele aprende com as fases, com os erros, aprende a buscar, a confiar e a esperar mais em Deus. Então, nesse momento de Abraão aqui, nós temos o seguinte: confiar no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 5. Provérbios, outro abre para mim, Gênesis capítulo 16, verso 3. Provérbios 3, 5 e Gênesis capítulo 16, 13. Nós vamos ver Gênesis 16, 13. Nós vamos então aí para a terceira fase dessa maturidade. E o nome da terceira fase é a fé que aprende com os erros. A fé que aprende com os erros. Essa terceira. Gênesis capítulo 6, 16. Quem lê? Gênesis
16:3. Só uma pergunta. 16:3. 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a arca egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos, que Abraão habitará na terra de Canaã, e ele doará a Agar. E a ela concedeu, e vindo por ela, e se considerará, foi a sua senhora, desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu Abraão, seja sobre ti, minha serva, pois eu me os cuidasse. Vindo ela agora, que concedeu, sou menosprezada aos seus olhos. Tá bom, querido. Tá ótimo. Eu deixei você vendo que a sua voz é tão gostosa. Se ele colocar um pouquinho mais ali de enfeite, tipo uma voz de locutor aí, né? Maravilha. Fazer rádio aí. Fazer rádio é um trabalho de locutor aí. Verdade. Vozeirão aí, fazendo a interpretação. Maravilha. Mas o que nós temos aqui aprendendo com os erros? A fé que aprende com os erros. Ele está numa caminhada, ele está caminhando com o Senhor. E aí então, a promessa é que ele teria um filho, e o tempo vai se passando. E à medida que o tempo se passa e ele não vê resposta, ele então tem um pensamento aí natural. Eu acho que Eliezer, o Damasceno, que nasceu em minha casa, criado em minha casa, educado por mim, ele é o herdeiro, ele é aquele homem que Deus falou, um filho nascido em minha casa, e ele começa a interpretar a profecia que Deus tinha dado, a revelação que Deus tinha dado a ele, e rápido Deus intervém e fala: olha, que está gravando, olha, Abraão, não é Eliezer o Damasceno, não. Tira isso do seu coração, mas é das suas entranhas. Então ele tirou Eliezer. O tempo passa, então vem Sarai conversando com ele: olha, Abraão, lá na minha terra nós temos um costume. Quando uma mulher não gera filhos para o seu senhor, para o seu esposo, ela então pega uma serva dela e ele deita com ela, coabita, e quando ela tiver um filho, e esse filho tendo desmamado, é entregue para ela, e ela vai cuidar como se fosse filho. Outra interpretação do texto. E esse precedente abre portas para mais tarde Israel apropriar-se desse costume diante de esterilidade. Bom, Abraão, tá bom. Vem Sara, ele coabita com Sara, e Sara gera Ismael. E na medida que gera Ismael, começa um conflito entre as mulheres, porque Agar, que era uma serva, começa a olhar com uma certa soberba, uma certa arrogância para Sara. E aí então um problema, e começa uma perseguição em cima disso, e Agar vai embora. E no meio do caminho ela tem uma visão com um anjo, isso é tremendo. E ele então, você vem, olha, vem da minha casa assim, porque minha senhora tem pesado sobre mim, assim. O anjo fala para ela assim: segue teu caminho, vai embora, que Deus vai te abençoar. Volta, te coloca debaixo das mãos da tua senhora. E ela volta. Mas isso gerou um problema que se estende até hoje. Até hoje temos um problema aí entre os ismaelitas e os judeus. E aí a coisa vem por conta de uma interpretação errada. Não era dessa forma, não era assim, Abraão. Não era assim. Abraão então vai entendendo que essa caminhada, essa trajetória, ela é cheia de altos e baixos, momentos difíceis de se entender muitas vezes, e ele caminha.
nesse propósito. E há uma coisa interessante: o tempo vai passando, resumindo, do dia que ele recebeu a promessa ao dia que ele viu Isaac, são 25 anos de promessa, 25 anos esperando algo acontecer. Abraão se apega com Ismael e vai indo, já menino, jovem, afeto, a carinho, mas ainda não era aquilo. O processo ainda estava por caminhar. Quem lê Provérbios 3, 5, só o 5, pode ler. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe em seu próprio entendimento. O que aprendemos aqui? A maturidade não é a ausência das falhas, mas é a capacidade de aprender com elas. Então nós vamos entendendo que na trajetória nós vamos ter momentos difíceis, vamos acertar, vamos errar. Mas o ápice disso é entender que esses erros contribuem para o nosso crescimento, como uma alavanca que nos impulsiona à maturidade. Não estou fazendo apologia a erro, estou explicando que quando nós erramos e temos um coração de arrependimento, de transformação, aquele processo de erro me amadurece a ponto de saber que colocar a mão numa tomada eu vou tomar choque, e se eu colocar de novo eu vou tomar choque de novo, e quantas vezes eu colocar a mão naquela tomada eu vou tomar choque. Eu só vou parar de tomar choque quando eu parar de pôr a mão nessa tomada. Ainda que você pense que se desligar o disjuntor vai parar, não funciona para nós isso. Só vou parar de tomar choque quando eu parar de fazer aquilo. E quando eu parar de fazer aquilo, então alcancei a maturidade sobre o erro. Isso é importante para nós. Eu tenho que fazer de tudo para não errar. Eu tenho que lutar. E na minha luta para não errar, eu me torno um perfeccionista. E como perfeccionista, eu aprendi uma coisa: eu não sei lidar com os meus erros. Então eu faço de tudo para não errar, porque quando eu erro, eu me perco e não consigo nem sequer me arrepender, porque eu me acho digno de uma punição. E ainda que Deus me perdoe, eu carrego em mim o sentimento de culpa, que não acredito que Deus vá me perdoar. Quem perdeu isso fui eu. Então o que eu preciso entender claramente? Que Deus me chamou, estou numa trajetória, e essa trajetória vai ter situações que eu já sei lidar, e tem situações que eu não sei lidar, e a possibilidade de errar, ela é maior do que acertar. Então eu preciso confiar em Deus, para que eu possa acertar. Eu preciso confiar em Deus, para que eu possa lidar. E ainda que eu confie em Deus, ainda que eu faça tudo certo, porque eu não quero errar, e se eu me acho de uma maneira correta e certa, me orgulho disso, assinei então um papelzinho que vai liberar Deus, mexer na minha vida, liberar situações para que eu aprenda a ser humilde com o meu coração. Dá para entender isso? Então, a vaidade e o orgulho, ela tem que morrer no meu coração. É como disse Jesus no monte com os seus discípulos nas bem-aventuranças: bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. E esse pobre de espírito não é outra coisa senão ausência de orgulho em meu coração, para aceitar aquilo que Deus tem para fazer em minha vida, aquilo que Ele tem para mover sobre mim. Isso faz toda a diferença, porque eu me submeto à vontade de Deus, e não há
orgulho em meu coração, mas a simplicidade e o desejo de servir ao Senhor. Abraão está nesse processo. Então entenda que a maturidade não é a ausência de falhas, mas é a capacidade de aprender com elas. Vai? Mas não foi a outra, parece que ele está ligado para ir a outra parte, mas tudo bem, sem problema. Então, quarta fase. Se isso te ajuda, falta 2 fases para nós terminarmos aqui. Confesso para você, te ajuda, né, meu? Se isso te ajuda, falta 2 fases para eu. Ajuda, acaba logo isso aí. Bom, quarta fase, o encontro com Deus, a fé que renova. Então, dentro dessa fé que renova, olha, eu sempre vou falar da sua voz. Pois é. Ficou vermelho. Ficou vermelho. Assim, ó, bem amigos da Rádio FM.35, nós estamos hoje aqui na Igreja Ágape, junto com os irmãos, aprendendo aqui um pouco mais. Quarta fase, o encontro com Deus, a fé que é renovada. Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Quem lê, por favor, Gênesis 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Maravilha! Quando ele atingiu a idade de 90 anos, ele tinha lá 75, 70, 75, com 90 anos, gente. Ele ouve de Deus de uma maneira clara: anda em minha presença e ser perfeito. Busque a cada dia isso. O Senhor está falando com Abraão em um momento tremendo aí, porque Deus fez coisas com Abraão fantástico, de uma maneira tremenda. Ele está ali com os seus pensamentos. Será que vai acontecer? Será que não vai? Será que isso vem? Como que é isso? Há um turbilhão no coração de Abraão. Oh, Deus, fala com ele: sai da tua tenda, olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Não, eu não consigo. Assim é a tua descendência. Deus vai continuar dizendo para ele lá: você consegue contar os grãos de areia que há na terra? Ele: não, Senhor, assim é a sua descendência. Deus agora está falando algo mais profundo para ele: você terá 2 descendências que sairá de você. Uma é a descendência terrena, os filhos da carne, e outra, as descendências espirituais, nas quais nós estamos enquadrados. Olha para isso. Deus vai movendo de uma maneira grandiosa. E aí Abraão pega lá um novilho, parte o novilho no meio. Ele vai lá, parte o novilho no meio, uma banda para cá, outra banda para lá. Muda. Quando alguém fazia uma aliança com o outro, e a aliança não podia ser de forma alguma quebrada em custo de morte, então pegava-se um novilho, partia o novilho no meio, colocava uma banda para cá, outra banda para cá, e eu passava no meio daquela banda dizendo: eu vou cumprir o que eu falei, e se eu não cumprir o que eu falei, eu termino como esse novilho, partido ao meio. Aí depois vinha lá o pastor Antônio, que fez aliança comigo. Aí ele: do mesmo jeito, eu também vou cumprir o que estamos fazendo aqui, porque se eu não cumprir aqui, eu termino como ele. Está feita uma aliança que não pode ser quebrada.
Deus manda Abraão fazer isso. E ele faz isso. E uma bola de fogo desce e passa. Sabe o que isso significa? Deus descendo ao nível da compreensão de Abraão, dizendo: eu vou terminar como esse novilho se eu não fizer com você aquilo que eu te disse. Ele está ouvindo o próprio Deus falando com ele. A grandeza de Deus, a majestade de Deus, se esvazia dele mesmo para chegar à minha compreensão, para que eu possa entender o que ele está dizendo para mim. Você é amado de Deus porque ele faz coisas que fogem à nossa compreensão, para você ser renovado à presença dele. Meu, que tremendo! Abraão está sendo renovado na jornada. Abraão está sendo restaurado. Abraão está no ápice tremendo com Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Obrigado. Podia trazer o bolo, porque não vai ali, mas obrigado. Quem lê para mim? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Abraão está passando por esse momento, está vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, sendo renovado a sua intimidade com Deus. Aí então aprendemos, a maturidade vem quando o relacionamento com Deus é renovado, e não apenas o chamado, mas o caráter. Não há renovação de chamado sem renovação de caráter. O nosso caráter, ele é trabalhado, ele é esmagado, ele é triturado, porque precisa ser feito algo novo em nós. Não sei por que Deus me escolheu, não sei por que Deus a ti também, mas sei que Ele começou uma boa obra e nesse processo Ele está trabalhando, e nesse processo Ele está aperfeiçoando você. E se você ficar firme como a borboleta no casulo e conseguir tirar as suas asas, com certeza você vai içar voos glorioso e que vai glorificar o nome do Senhor Deus. Não porque você é alguma coisa, mas porque Ele é tudo em você, e isso faz toda a diferença. Dá para entender isso? Bom, então Abraão caminha para um momento glorioso. Agora, para assim. Quinta fase. Agora ele caminha por um momento glorioso. Gênesis capítulo 22, o verso 2 e o verso 11. E tomou agora o teu filho, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece ali em holocausto. Abraão está tranquilo, ele tem um coração voltado a Deus. Isaque nasceu, ele contemplou o rosto da promessa. Ismael agora já foi embora, ele está com Isaque e vivendo um momento glorioso com Isaque. E aí um dia desse Deus disse para ele:
Abraão, eu quero de verdade ouvir isso. Ouvi uma vez e não soube o que aconteceu, mas um dia, depois de uma oração de madrugada, 3 horas da manhã, fui para casa, tomei um banho, me deitei à cama, e quando ouvi o Senhor nitidamente, a voz dele: Zé, desce, porque eu quero falar contigo. Eu falei: Senhor, eu estou cansado, o Senhor pode falar comigo? Depois virei e dormi. Até hoje eu não sei o que ele queria falar comigo. Perdi uma das oportunidades que talvez nunca mais terei, mas ouvi nitidamente a voz dele. E não tem coisa melhor do que você ouvir a voz de Deus nítida e você saber, ele fala comigo. Ouvir a voz de Deus no coração já é grandioso demais, mas ouvir a voz dele audível é incompreensível, é imensurável isso daí. O coração ainda continua ouvindo e me alegro muito com isso, mas ouvir a voz dele, eu imagino Abraão. Abraão, Senhor, estou aqui, sacrifica para mim. Abraão tem um coração pronto. Sim, Senhor, eu vou sacrificar, e prontamente eu vou, Senhor, mas eu quero que você sacrifique o teu único filho, Isaque. Sacrifique Isaque. Ele: sim, Senhor. Em momento algum, Abraão titubia na sua fé. Em momento algum, ele demonstra insegurança, medo, incerteza. Ele não demonstra nada. Ele sai com o filho e vai lá para sacrificar. No meio do caminho, o filho pergunta: pai, eu vejo aqui a lenha, eu estou vendo fogo, mas eu não vejo um cordeiro, eu não vejo um sacrifício. E ele prontamente responde: Deus preparará para si um cordeiro, filho, fique tranquilo. Mas ele sabia que era o filho que Deus tinha pedido a ele. Ele continua caminhando, chega depois 3 dias lá, para ao pé do monte e diz para os servos dele: fiquem aqui, eu e o moço vamos subir, e tendo adorado, voltaremos, no plural, voltaremos para vós. Maravilha! Chega lá com Isaque, prepara o altar, coloca lenha, e agora um momento difícil. Filho, você é o cordeiro que Deus pediu para eu sacrificar a ele. E coloca o filho lá. Ali já não é mais aquele Abraão que falou para Sara: diga que você é minha irmã, para eles não me matar. Aqui já é um homem transformado, aqui já é um homem com experiência, aqui já é um homem com maturidade, aqui já é um homem que sabe o que está fazendo, que sabe quem é o seu Senhor. Ainda que a cabeça do seu filho role naquele chão, ele é poderoso para colocar a cabeça dele no lugar e trazer a vida, porque ele é o filho da promessa, não é outro. Ele tem essa compreensão. Meu filho não termina aqui, ele não pode morrer, ele é o filho que Deus me prometeu. Eu já fiz besteiras por não entender isso, mas agora eu tenho plena convicção: ainda que ele morra aqui, ele vai ressuscitar, porque ele não pode morrer.
E aí ele levanta o cutelo, e quando levanta o cutelo, a voz do anjo do Senhor abranda: Abraão, Abraão, não faça nada com o menino, eis o cordeiro aí de lado. Naquele dia, Abraão foi chamado de pai da fé, amigo de Deus, porque um homem foi provado a sua fé, como foi Abraão inicialmente. Aí aprendemos algo tremendo. Abraão atinge aqui o ápice do seu chamado, a maturidade espiritual. Ele aprendeu a confiar e esperar agora em Deus e entregar tudo aquilo que Deus tem. Deus não queria o sacrifício de Isaac, mas o coração de Abraão. A maturidade é provar que Deus é mais importante do que as próprias bênçãos que você possa imaginar. Aí então, algo tremendo acontece com Abraão. Desce daquele monte, o coração jubilando de alegria, de louvor, e olhando para o filho e a certeza de quem é Deus na vida daquele filho, quem é Deus na vida dele. Abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, verso 22. Lembra que essa é a quinta fase da maturidade de Abraão. Tiago 2, 22. Quem lê para nós aí, por favor? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aleluia. Faz o que Deus está te mandando fazer. Se disponha. Caminhe. E não diga que você é incapaz. Mas diga que você vai fazer por obediência a Ele. E que Ele vai capacitar você. E tenha plena certeza das lutas e das dificuldades. Mas enquanto você olhar para a cruz, você é mais do que vencedor. Em nome de Jesus. A maturidade é quando estamos dispostos a entregar tudo nas mãos de Deus. Família, sonhos e futuro. O que Deus está pedindo para você, que você confie nele. Confie no Senhor, em nome de Jesus. A última fase da fé, da trajetória de Abraão. Essa é a última fase, a fé que deixa frutos. A fé que deixa frutos. Bom, abra sua Bíblia em Gênesis 25, 8. Deu para? Não, eu fui reprovada no exame de vista. É carne, off, caverna de papel. Está em inglês. Está em inglês, né? Hoje é um palácio, né? Caverna de papel. Palácio. Onde foi enterrado. Quem vê para mim aí? Gênesis 25, 8. Eu quero ver. Morreu em boa velhice e em idade avançada, e foi erguido aos seus antepassados. Morreu Boa velhice. em boa velhice, fartos de dia, com uma experiência tremenda da vida dele. Vai descansar. Aprendemos com isso que a sua maturidade se tornou um legado para Israel e para todos os que creem no Senhor. Romanos capítulo 4, verso 16. Romanos 4, 16.
Quem lê aí para mim? Romanos 4:16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém. Maravilha. Abraão fica firme e deixa um legado para todos os seus filhos, para toda a nação de Israel e para nós. Confiou no Senhor em todo o tempo da sua vida e nunca foi envergonhado. Passou por lutas e dificuldades, mas venceu cada uma delas. Cada uma delas. Abra Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-a de longe. Hebreus 11:13. A maturidade espiritual não termina em nós, ela inspira outros. Ela não termina em nós essa maturidade, mas ela vai inspirando outros a caminhar, a buscar e a confiar. A pergunta: que tipo de legado espiritual você está deixando para aqueles que caminham pós você? Vocês são jovens e uma vida toda pela frente. Guarde isso no legado que Deus tem para a vida de vocês. A conclusão: o caminho da maturidade, sendo Abraão plenamente convicto de que Deus tinha prometido, também era poderoso para cumprir. As 6 fases: a fé que obedece, a fé que espera, a fé que aprende, a fé que se aprofunda, a fé que se entrega e a fé que permanece. Aleluia. Amém. Aprendemos então nessa trajetória de Abraão que Deus também tem um chamado para nossas vidas, e o que não pode faltar em nós é isso. Eu não tenho experiência, vou adquirir. O Senhor é comigo. E eu quero convidar você nesse momento primeiro para fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. É você e Deus nesse momento. É você e o Senhor. Você sabe o que Deus tem ministrado ao seu coração? Sabe o que Deus